Oi, eu sou o Alexandre Lopes da Vitrópolis Web Rock. Estamos aqui em Tatuapé, Grande São Paulo, com a banda Coraline, Gustavo, Natan e Guilherme. Após a vinheta. E aí, como é que estão, meninos? Beleza? Maravilhoso, passando um calorzinho. Tá quente, né? Pelo menos uns 40 graus hoje. Tá embaçado, né? Olha, vamos aí trocar uma ideia. Eu queria saber, primeiramente, com vocês, quando e como vocês começaram a se interessar por músicas, os apoios e as dificuldades. Quem quiser comentar, fica à vontade. Bom, eu acho que eu tô um pouco mais de tempo na música. Eu comecei quando eu era mais novo como forma de terapia. Terapia? Como forma de terapia, exatamente, para situações complicadas que estavam acontecendo na vida. E aos poucos essas coisas foram escalando assim. E de repente eu já estava trabalhando com isso, já estava participando de eventos, já estava dando aulas. Então, aos poucos essas coisas foram realmente escalando assim, com um início sem muita pretensão que não fosse a terapia. Aula do quê? Eu dou aula de violão, guitarra e contrabaixo. Show de bola. A música começou muito cedo pra mim. Eu tenho memórias de eu com 2, 3 anos, a minha mãe mostrando músicas, assistindo clipes na 2, TV. 3 anos. Sim, desde muito, muito novo. E aí, por volta de 6, 7 anos, eu comecei a me interessar mais ainda por bandas de rock. E isso foi um efeito borboleta na minha vida que é inacreditável se você pensar em todo o desenrolar da coisa. Porque se eu não tivesse assistido clipes de bandas específicas, eu não teria aprendido inglês, eu não teria tido uma profissão, essa profissão que eu tenho hoje. Então, tudo se desenrolou a partir dali, minhas amizades. Tudo que eu vivi começou por volta de 2005 por causa da música. Eu fui professor de inglês a vida toda. Inglês? E hoje eu tenho uma empresa de tradução de vários idiomas. Show de bola, parabéns. Obrigado. Quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, a minha tia namorava um cara nessa época, que mexia com carpintaria, e eu tinha comentado algumas vezes entre a família que eu queria começar a tocar algum instrumento. Um belo dia, esse ex-namorado da minha tia encontrou um violãozinho jogado no lixo. Ele pegou esse violão, ele arrumou pra mim, entre aspas, porque o violão continuava horrível, mas foi quando eu aprendi meus primeiros acordes e eu acabei pegando o jeito para coisa. Então, fiquei um pouco viciado nisso. Uns anos depois eu comprei um violãozinho melhor já. E aí eu fazia uns eventos na minha escola e eu levava o violão e reunia uma galera para ensaiar durante os intervalos. E aí num determinado dia eu combinava com a diretoria pra gente fazer tipo, um showzinho no intervalo. E Só você no violão? Não, eu e toda a galera que ensaiava comigo. Que legal. Eu passava de sala em sala, opa, pode deixar um recadinho aqui. Fazer um coverzinho e tal. Eu passava de sala em sala perguntando quem queria participar desse projeto. E foi muito legal, foram algumas vezes que a gente fez isso. Minha tia acabou terminando esse relacionamento dela, ela encontrou outro namorado, futuramente, que é o atual dela, eles estão casados, inclusive. Uhum. E esse cara, ele é um músico profissional, e eu assisti um show de uma banda cover pela primeira vez na minha vida, foi inclusive numa Casa Amarela, o nome da casa é Casa Amarela, que fica em Osasco. E quando eu vi aquilo, eu pirei. E eu falei, eu quero aquilo pra mim. Legal. Foi nesse dia que eu decidi que eu queria entrar numa banda. Eu nem pensava em criar alguma coisa nessa época, eu queria entrar numa banda cover. Mas as coisas foram acontecendo e eu fui numa banda cover. E é incrível a quantidade de coisas que tocaram o instrumento me proporcionaram viver. Sabe? Eu mesmo só tô aqui hoje por causa daquele violãozinho velho que eu arrumei quando eu tinha uns 13. Bacana, legal você gostar muito de algo e estar fazendo isso e se sentindo bem fazendo isso. Nada melhor que isso. Para a alma, para o corpo, para a mente, para tudo, né, cara? Como que nasceu a banda Coraline? Tá bom? Qual o objetivo da existência da banda para vocês na cabeça? Eu acho que muitas coisas especiais começam sem nenhuma pretensão e sem muitas ideias de grandeza. Então, as primeiras ideias que surgiram de formar uma banda começaram entre eu e o Guilherme. A gente tocou com pessoas diferentes, em formações diferentes, sempre cover. Hoje em dia a gente é uma banda primariamente autoral, claro que no show a gente coloca um cover aqui, outro ali, mas a gente não quer de maneira alguma ser uma banda conhecida por cover, a gente não gosta disso. E aí a gente começou a conversar, falando que a gente talvez poderia fazer um projeto novo, onde a gente colocasse uma criatividade nossa
no trabalho. A gente marcou alguns ensaios, na época tinha algumas pessoas diferentes envolvidas. E eu e o Guilherme, a gente sempre teve essa sinergia na música. E quando o Gustavo se juntou a gente, foi uma coisa que é muito bonita e é muito nossa. E, assim, a banda passou por algumas mudanças de formação, mas tendo nós três, a gente consegue passar por qualquer coisa. Assim. A banda se trata de nós três hoje, mas desde o começo também foi assim. Vocal, baixo, guitarra. Cadê a bateria? Baterista. Então, né? Bateristas de plantão aí, querem mandar comigo? Não, porque tem foto de vocês que estão em 4. Sim. Cadê a baterista? Aconteceu, ela saiu, não deu certo, brigas, alguma coisa Não, que mas não... existe um estigma, né? Não sei o que acontece, mas parece que banda boa vai ter problema com baterista. Assim como Por que banda... você acha isso? A gente tem My Chemical Romance, né, que infelizmente a gente perdeu o baterista, que Deus o tenha, e que por vários momentos teve que trocar de baterista até que chegou um ponto em que eles decidiram pagar para alguém tocar por eles, e foi o que a gente decidiu fazer agora. Então, nesse momento, a gente tem um batera muito bom com a gente, mas está recebendo um cachê nosso para que consiga participar dos eventos conosco. Então ele não se inclui na banda como um integrante, mas sim fazendo um trampo. Permanentemente a banda Coraline somos nós três. Talvez a gente encontre um baterista, talvez seja o que está com a gente, talvez não, enfim, é impossível prever, mas a formação da banda para fotos, para tudo assim, sempre vai ser nós três e teremos bateristas convidados para show. Tá, cara, são 2 guitarras, por que um não pega a bateria? Bom, eu não sei tocar bateria. Eu considero que o tempo hábil para fazer com que ficasse realmente competente seria trabalhoso. Eu acho que no fim de tudo a gente quer entregar um bom trabalho. E a gente não pode entregar um bom trabalho se a gente não está fazendo tão bem ainda. E nós, como proficientes, cada um no nosso instrumento, seria um desperdício deixar de tocar bem o que a gente toca para tocar mais ou menos algo. Então a gente achou mais viável contratar pessoas profissionais que realmente estejam ali para fazer o trabalho delas de maneira competente. Não, para sim, aquilo eu que a entendo. gente faria. Eu entendo. Essa pergunta é porque tem muitos músicos que tocam vários instrumentos. Sim. Eu estou aprendendo bateria, tenho uma bateria lá em cima. De repente é uma coisa que vocês já incluem vocês mesmos e vocês resolvem com vocês mesmos. Eu amo bateria. Eu sou extremamente iniciante, mas é muito gostoso É o de tocar. instrumento mais divertido de tocar. Legal, né? Muito. Natan, Eu. as suas preferências musicais, artistas ou bandas, e o que você tem ouvido ultimamente? Eu cresci ouvindo My Chemical Romance, Fall Out Boy, Panic! At the Disco, Paramore, NX0, Fresno. De alguns anos pra cá, esse meu gosto musical mudou muito para uma coisa mais pop, mais indie. Então a gente brinca muito que eu gosto de Taylor Swift, de João, artistas muito, muito, muito pop. E isso acaba influenciando nas nossas músicas de certa maneira, mas o ouvir rock para mim hoje em dia é algo muito menos presente do que foi a minha vida toda. Eu acho que tem algo a se aprender em muitos gêneros e muitas coisas. Eu acho que o rock me influenciou muito até hoje e naturalmente eu mudei para influências mais abrangentes hoje em dia. Por exemplo? Pode falar Taylor Swift? Se eu falar, tá de sacanagem, cara. Ele tem a música com esse nome, né? Pois é. Tem um cantor brasileiro, o João, que para mim é uma referência de composição. Ele é o único artista brasileiro atualmente que lota estádios sendo um artista jovem, que tem uma carreira muito, muito recente. Então, ver que uma pessoa do interior de São Paulo teve todo essa visão artística de fazer uma coisa acontecer na proporção que ele faz é muito inspirador. Eu acho ele, de longe, assim, o compositor atual mais talentoso do Brasil. Sim, João, muito bom o som dele. Olha, o show no Nimbus Studio, em dezembro do ano passado, qual a importância dele para vocês? Bom, foi o primeiro show da minha vida. E foi um show que mostrou a nossa banda pro mundo. É interessante essa pergunta, porque alguns dias atrás estávamos nos perguntando isso. Perguntando de melhores shows, e aí eu citei o show da Nimbus, que foi o nosso primeiro show. Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano, exato.
E aí o Nathan até me perguntou, e pra mim teve um fator psicológico muito grande que a banda Coraline foi feita depois da pandemia. E antes da pandemia eu trabalhava com música, eu trabalhava em eventos e tudo mais. Porém, no período de pandemia, isso aí acabou. E eu fui para outra área, para a área da gastronomia. Porém, isso me impossibilitou de voltar para essa área de eventos, de música, de shows e tudo mais, que é algo que eu amo. Aquele show da Nimbus foi o meu retorno. E para isso, por causa disso, ele é extremamente importante para mim. Eu senti que eu estava de novo onde eu deveria estar. Uma marca inicial. Legal isso, cara, muito legal. Ó, por que a escolha do vermelho como identidade visual da banda e o joguinho da velha, né? Hashtag Mar Vermelho, por aí. A gente pensou desde o começo no quanto as bandas que a gente mais ama tinham uma identificação muito grande com os fãs. Você vai em shows e os fãs estão vestidos com figurino de clipe, de alguma coisa. Eu pensei que seria muito legal pra gente ter um elemento que conectasse as pessoas. Só que a gente sabe qual é a realidade de ter uma banda no Brasil hoje em dia, e você fazer clipes muito elaborados e ter figurinos complicados é uma coisa que leva um pouco mais de tempo. Então eu pensei, o que é uma coisa que agrada a banda, que é bonito e que os fãs poderiam entrar junto com a gente. Então surgiu essa ideia Primeiro surgiu a ideia da gente ter essa identidade visual forte com o vermelho, que é uma cor muito viva, muito forte, impossível de não ser vista. E por causa disso, quando a gente estava nas preparações do primeiro show da Nimbus, surgiu a ideia de pedir para o pessoal que fosse assistir o show também vir de vermelho. Isso permanece até hoje. Ó, tá vermelho, cara? Tá? Eu estou muito orgulhoso. Peraí. Estou muito orgulhoso. Podia ser amarelo, né? Não, tá vermelho. Que bom, cara. Agradeço. Guilherme, suas preferências musicais, artistas ou bandas, o que eu tenho ouvido também ultimamente? Bom, eu sou um cara de muitos períodos, eu passei a minha adolescência ouvindo Charlie Brown e ouvindo Metallica. Inclusive Metallica foi a banda que me fez querer tocar guitarra. Parabéns. Obrigado. E, bom, um pouco depois da minha adolescência, já entrando um pouco na fase adulta, eu comecei a ouvir muito metal. Eu comecei a ouvir muito thrash metal, umas bandas tipo Megadeth, Pantera, Slayer. E foi nessa época mais ou menos em que eu entrei na Coraline. E foi nessa época em que a gente tava querendo... É que nem um viciado, né? Não. Começa puxando baseado, né? Depois ele passa pra coisa mais pesada. Exato. Você ouviu agora um pouco do Nathan, é um cara que sempre foi mais ou menos aquele rockzinho mais levinho, Taylor Swift, e eu era esse cara do thrash metal. Então, houveram muitos conflitos entre as nossas dentro das nossas composições no começo dessa banda aqui. E, por exemplo, no mesmo dia que saiu Love Song, que é uma música, talvez seja a música mais leve, né, do nosso álbum, eu tava querendo fazer um negócio totalmente diferente. Teve uma treta gigantesca. Eu ia te perguntar, mano, você sabe em qual banda você tá? Eu tinha trazido um riff super pesado na guitarra e os caras ouvindo, tipo, mano, porra é essa? Mas eles deixam ele brincar um pouquinho também, né? Em momentos. É porque se der muita corda, mano. Porque no começo da banda, a gente queria trazer algo... Queria trazer algo mais pop pro negócio. Eu senti um climão aí desse agente, senti. Sentiu, né? Não, porque... Eu vou tocar mais um pouquinho depois. A gente queria pegar um público mais geral. E se eu trouxesse só thrash metal, só coisa pesada pras nossas músicas, isso talvez não aconteceria. Eu acho que eu vou ser uma banda de nicho. Mas dá pra introduzir aos poucos. A gente No fez sentido isso, musical, a gente coisa. fez isso no Entendeu? final Entendeu? de Desastre Tá. Conhecido. E a gente deixou o menino ser feliz. E que bom que a gente deixou, porque ficou bem legal. Eu vou voltar essa pergunta daqui a pouquinho. Mas o que eu tenho mais ouvido ultimamente? Bom, tem sido muito difícil ouvir alguma coisa porque eu tô muito focado nas nossas músicas, sendo bem sincero. Faz muito tempo que eu não pego a guitarra e tiro uma música. Não, que eu mas gosto. uma saída para um lugar com o outro. Com certeza. Eu tenho ouvido as mesmas Spotify, coisas que eu tenho ouvido sempre. Eu gosto, além de thrash metal, eu gosto muito de música anos 70. Então eu tenho ouvido bastante umas bandas como Queen, por exemplo. Eu gosto bastante de Jimi Hendrix. Ela adora Queen. Esse bigode aqui não é por causa do Fred Mercury, tá? Sério? Juro. Por quê? É por causa de um baixista, uma banda chamada Mountain, chamava Felix Papalord. Inclusive foi baleado pela própria esposa. Quase não aconteceu. É isso. Legal, cara. Ó, de todos os singles lançados até agora, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Desastre Conhecido, Love Song, Te Odeio, Não Te Esqueço
ela odeia Taylor Swift. Eu fiquei curioso sobre a letra de Mesa para Um. Nos conta a história por trás da música. Bom, essa história aí se origina em um momento onde você tá... Essa história é bacana. Essa história é bacana. É. Quando você tenta esquecer completamente de uma situação que tá tipo aqui em você, mas você tenta fingir que nada tá acontecendo, que não tem tudo pegando fogo ao seu redor, você fala, vou ter um momento legal, só eu, é o que tem, né? E nesse momento específico, eu tava fazendo uma viagem, que era pra ter sido uma viagem de casal, e acabou não sendo. E aí eu fui jantar, e eu fui parar num lugar muito romântico. E aí, ao entrar no restaurante, o rapaz lá da porta... Não, mentira, eu cheguei falando assim, você me deu uma mesa pra um, por favor? Ele, oi? Mesa pra um? É uma mesa pra um. Pra um? Foi muito humilhante. Foi... É uma coisa tão simples, mas naquele momento já tava tudo tão horrível que parece que era o último soco pra eu cair ali. Mas pelo que eu entendi, então, você tinha marcado com essa pessoa no restaurante. Não, eu tinha marcado a viagem toda que eu estava. E ela não foi. Aconteceu um imprevisto, ela não foi, você acabou indo sozinho. Foi lá na viagem, ela não. É mais do que o previsto. É um Certo. pouquinho... Pior É. que o imprevisto. Entendeu? E acho que você tá muito... Eu vou falar um pouquinho por você. Por mim, vai, eu não consigo, Isso. eu não consigo. E a partir desse ponto, onde ele chega no restaurante, pede uma mesa pra um, e o cara fica indignado que a mesa é pra um, Naquele restaurante. naquele restaurante, assim que o Nathan se senta, a letra começa a sair imediatamente. Na mesa, enquanto eu como. Imediatamente, na mesa pra um que ele pediu. E a capa do single é uma foto que eu tirei do momento. Se vocês repararem, tipo, é uma mesa e tem tipo um abajur ou um bagulhinho lá do fundi. Porque é romântico, mas é pra um. Não, parabéns. Esse negócio de você de vir algo na hora de você escrever, eu só conheci a história do Renato Russo. Ele estava viajando de onde para um lugar e acabou escrevendo. Sempre me acontece. Escreveu aquela mais completa dele, o Faroeste? Festa Caboclo. Uma viagem no começo e final. Ah, eu não sabia. É. Ela dentro do Swift foi exatamente assim. Eu tava vivendo a situação no carro, com a pessoa do meu lado, eu puxei o celular e comecei a escrever a respeito. Vem da hora, assim. Muito bacana isso, cara. Muito legal. Parabéns pra você. Tá, muito obrigado. E... Foi meu aniversário 2 semanas Você pediu o que atrás. pra comer lá, só pra saber? Fundi. É. Tava horrível. Pedi pra um, e ele ainda não gostou. Ele Tava deu muito review. ruim, caro pra caralho. É porque é bem romântico, né? O fundi, né? Você come aqui, a pessoa come lá e você só sozinho. Se vocês forem no restaurante, não peçam fundi. Não lembro não. Era em Suíça. É isso. Ó, a música Desastre Conhecido, ela foi regravada com outra roupagem. Por quê? Porque a gente odiou a primeira. Simples assim. Simples assim. Porque a primeira teve um investimento gigantesco e soou como uma demo. Sério? E a gente ama a música e não é justo que essa seja a versão que as pessoas A ouçam. gente passou por uma experiência muito legal com o nosso primeiro produtor. E a gente só falou, cara, então a gente não gostou muito, tem como você só mandar as trilhas pra gente mandar pra outro produtor? Aí depois de muito estresse, de muito diálogo, de muita discussão, ele mandou. E agora nós temos uma versão 2.0, que vai sair daqui a pouco. Eu percebi uma Isso é coisa. muito melhor. Tá normal aí, ó. Tá. Eu percebi que ela, eu já ouvi ela, tá? Passaram pra mim. Eu pude ouvir vocês não. E ela tá com um pouquinho mais de pezinho, né? Um pouquinho assim. Que era o que era pra ser desde o começo. Então você está conseguindo o que Exato. você está querendo. É. Um pouquinho. Desastre Conhecido é pra ser a música mais porrada do... É, exatamente. Na verdade, quando saiu o desastre, que a gente percebeu o desastre. Boa. E a gente falou, meu Deus, que desastroso. Vamos fazer alguma coisa a respeito. E aí, quando a gente mandou as mesmíssimas faixas para nosso amigo Léo Ramos, vocalista da banda Super Combo, chamamos Léo, Valeu, através do intermédio da Isa Salles, a esposa dele, Beijo. anjo Isa. que nos abençoou com essa ponte. Quando a gente mandou exatamente os mesmos arquivos que a gente tinha gravado e tinham sido mixados e masterizados pelo outro produtor, a gente recebeu esse produto final completamente oposto. Então, caramba, o problema não era a gente. Depois que ouviram, falaram, não, é isso aí, cara. Belezinha. Gustavo, Eu. mesma pergunta dos demais aí, tá?
Suas preferências musicais, artistas ou bandas, o que tem ouvido ultimamente também. Eu amo esse tipo de pergunta. Por quê? Porque eu já fui falado zilhões de vezes que eu sou uma das pessoas mais ecléticas que existem. Assim, eu não consigo me afirmar em fases, não acredito que eu tenha vivido fases assim, a não ser que fosse uma fase de metal, só que desde mais novinho eu escutava muita música clássica, samba. O rock só entrou um pouco mais tarde na minha vida. Veio o pop, gospel antes de tudo, foi o gospel, entendeu? Música gospel. O pop, e aí sim, quando eu já tinha uns 13, 14 anos que o rock começou realmente a entrar na minha vida. Foi escalando do mesmo jeito que qualquer droga, começa com o hard rock, aí fala, eu não gosto de música pesada, aí vem com heavy metal, um thrash, aí eu passei para um power metal, alguma coisa assim um pouco mais técnica, porque quando eu comecei a estudar guitarra, eu comecei a pegar muito firme em técnica. Tanto que eu terminei ali perto do neoclássico, não sei se vocês vão saber, Malmsteen, esses guitarristas são um pouquinho mais virtuosos. Esse foi o meu caminho trilhado, mas até hoje eu escuto de tudo. Vira e mexe, se você pegar minha playlist no Spotify, vai estar lá, Tchaikovsky, logo em seguida Zeca Pagodinho. E aqui em casa a gente só ouve Bruno Mars. Isso, e aqui em casa é só Bruno Mars. Beleza. Essa pergunta está fora da lista, tá bom? Como que são vocês três juntos? Quem é o mais chato, quem é o mais legal, quem é o mais engraçado, quem que é o insuportável? Pode aí falar. Não, eu acho que eu posso falar então. Fala. Eu sou uma pessoa mais neutra aqui em relação a isso. Eu diria que sou uma pessoa bem carismática, então eu acabo me dando bem em qualquer situação, em qualquer momento. O Nathan, líder do grupo, é sim o cara mais chato em vários aspectos. Ser uma pessoa chata não significa que seja pejorativo. Ser uma pessoa chata, tá bom, você quer falar? Ser uma pessoa insuportável não é necessariamente algo pejorativo. Não quer dizer que é ruim, só é insuportável. Não tem nada a ver com isso. Mas ele é o cara que alavanca, ele é o cara que faz acontecer, entendeu? Ele é o cara que está presente, está perto de tudo. Então a gente consegue entender tudo isso. Ele está segurando o negócio na mão. Então ele realmente vai ter mais disso, mais dessa pressão e consequentemente vai ser a pessoa mais chata. Quem nunca teve um chefe na vida que trabalhou de CLT que falava, nossa, esse cara é chato. E aí nem tudo funciona exatamente assim porque a gente está dentro da nossa ótica. Eu sou o cara legal. Eu não acho Como é o Guilherme? Não, o Guilherme é um cara, mano. É uma das pessoas que já É nasceu. definitivamente uma pessoa, cara. O Guilherme é legal. Acho que pra quem já assistiu o show da Coraline, sabe o quanto ele parece uma pulguinha pulando, assim. A gente diz que ele é mais garoto, ele tem essa energia leve, assim, mais, eu ia falar até mais abstrata. Desculpa, Guilherme. Exótica. Mais exótico. Ele é assim, muito mais- especialzinho. Ele é especial, isso. O Guilherme é o especialzinho da banda. Todo peculiar. Mas ele é um cara do Natan, eu entendo ele, cara. A gente quer fazer o negócio andar, quer fazer o negócio funcionar. E nisso acaba empurrando a pessoa mesmo, o parceiro, o amigo. Exatamente. Então tá certo, é assim mesmo. Ó, meninos, o álbum, o que vem depois do fim, que sai agora dia 13, tá? Por que desse nome? E como foi o processo de criação, a gravação e a parceria com a Maran Música? Conta aí do nome do álbum. Bom, eu vou trazer uma interpretação própria. Na verdade, a banda Coraline é alguma coisa que veio depois de um fim. Depois de fins, a gente sempre tem recomeços. E para todos nós aqui, como ficou bem evidente, foram alguns recomeços. Entendeu? A gente foi se reencontrando, reaprendendo, redescobrindo durante todo esse processo. Então, o que vem depois do fim é exatamente todo esse processo que foi vivido nesse álbum. Entendeu? E que pode ser respondido no próximo. Sim, e acho que, conceitualmente falando, a gente colocou a ordem das músicas no álbum para ter uma história com começo, meio e fim. Então, a gente começa o álbum com um Desastre Conhecido, que narra aquela situação onde você sabe que algo está para explodir, que algo é errado, mas você não sai. E pouco a pouco no álbum vai se desdobrando os sentimentos de
eu tô aqui, eu tô saindo, eu saí e assim por diante, e culminando em perceber que simplesmente aquela história não era a história certa. Não era um final feliz de filme. Não era um final feliz de filme. Que é a última música do disco. E aí você chega no fim. Então o álbum inteiro seria sobre relacionamentos. Basicamente. Basicamente isso. Um. Um Relacionamentos, né? 1,25, assim. E é que tem um epílogo ali. 1,25 centavos. Qual seria esse filme? Ela odeia Ela pelo odeia Swift. pelo Shift, é uma que sai um pouco do escopo. É o quintal. Isso, não se trata da mesma coisa. É. Mas surpreendentemente essas coisas... Se conectaram totalmente. Então, fez Muitos todo sentido jeitos. até pro momento. De N formas, entrando de N formas assim que são inexplicáveis. Por favor, Eles vai. querem falar uma Gente, coisa e não chega. querem falar aquela coisa, mas acabam falando sem querer falar, entendeu? Gente, não Nem eu deixa essas entendi. músicas. Sério, pare. Você quantas faixas do álbum? 7. 7? Já lançaram 4 ou 5? 4? 4,5 porque a primeira não conta, porque era a versão ruim. Ah, tá. A gente vai lançar a versão boa. Vamos lá, quais os próximos passos futuros da banda aí, virando agora para 25? Também deixa um recado para quem segue vocês, redes sociais, contatos para shows. Nesse dezembro agora, a gente pretende gravar muito conteúdo para as redes sociais, muito reels. Não ironicamente, a gente tem um caderno sobre isso, a gente fez, né? Você Umas 25, cara, eu tenho visto. Talvez ele Minha mãe odeia que eu faça A isso. gente fez. Desculpa, Você faz. quando eu faço isso Ele aqui. faz isso, a gente fez. Tenebroso. Minha mãe odeia que eu Eu faça também isso. odeio. Desculpa, mãe. Eu aviso, não adianta. Enfim, em dezembro a gente vai gravar muito conteúdo, a gente tem 25 páginas só de ideias para conteúdo Legal, para Reels legal. e a gente tem muita coisa para gravar, acredite, tem muito conteúdo por vir. E a ideia é trazer público para nós, né? A gente gravou alguns Reels pro nosso Instagram e alguns deles, mano, tiveram um retorno muito bom, muito agradável. A gente triplicou o nosso número de seguidores em alguns conteúdos que a gente gravou. E a ideia é a gente conseguir fazer isso cada vez mais e mais, então um retorno ainda maior cada vez mais. Principalmente porque hoje em dia, para você ter uma banda com uma mínima relevância, você não precisa ser músico, você precisa ser TikToker. Você precisa gravar vídeos engraçados E cringe. e cringe. Se e- você ter banda, significa que você vai ter que ser cringe Exato. em vários momentos. A gente adoraria que a nossa música falasse por si só, a gente não precisasse, mas eu não conheço nenhuma banda que não tenha que fazer isso hoje em dia. Então, a gente teve um ano imenso de trabalho musical, de shows, de ensaios, de gravações e gravações e gravações. Agora que está tudo pronto para chegar nas pessoas, a gente vai trabalhar para que cheguem em mais pessoas. Apesar disso, assim, o mercado evolui constantemente, a publicidade também, e não se faz mais como se faz na moda antiga de ficar colocando modulando nos lugares. Apesar de ser uma coisa que a gente vai fazer. É legal. E entregar panfleto para as pessoas. A gente, inclusive, gravou um reel sobre isso. A gente estava entregando panfleto na saída do show da Fresno. Eu, inclusive, entreguei um panfleto pro Lucas. E foi muito legal. Bom, agora artisticamente dizendo, os trabalhos por debaixo dos panos vão continuar. A gente tem mais coisa para fazer, mais coisa que ainda vai ter que sair depois desse primeiro álbum, mas que a gente já sabe que precisa ser bem pavimentado para a gente poder entregar algo de qualidade. O que vem depois do fim, que é o primeiro, vai ter as suas respostas no segundo também. Então, isso também vai estar bem conectado, todos eles vão estar bem encaixados. A gente já está começando a trabalhar exatamente nesses encaixes e no que está vindo depois do fim. Muitas vezes a gente encontra, sei lá, vai florescer em tudo, né? Exato. Às vezes depois do fim vai me florescer, mesmo quando dá medo da vida. Deixa eu fazer uma pequena pontuação aí no que você falou. Não precisa se focar tanto em rede social, cara. Porque isso aí é coisa rápida que passa da agora. Foca no trabalho, no que vai ficar. Meu álbum de vocês, eu ouvi músicas, gostei. Eu tenho 50 anos, cara, eu gostei. Obrigado. Eu ouvi muita coisa, eu gostei. Então foca no trabalho. Qualidade de música, letra, som. Essa parte de Reels, Instagram, é coisa passageira. Você colocou hoje no vídeo quando quer mais. Mas a música fica, o trabalho fica. É por mim. No fim das contas, a gente está aqui pela música, né? É o mais importante de tudo, música. Passar o que vocês acreditam em passar, entendeu? Para quem está ouvindo, isso é o mais importante. Beleza?
Parece que você não pergunta aqui, ó, o nome da banda, por que chama Coraline? Essa é só entre eu e minha terapeuta. Ele é real, é entre ele e a terapeuta dele, é questão de terapia. Quem sabe o dia que... Não haverá. Quem sabe? Não haverá. Eu sou amigo dele, confio em mim. Olha, eu tentei, ele não quis falar. Paciência. Vamos tocar uma música pra gente, né? Vamos. Uma música vai ser? Vocês querem tocar Desastre? Podemos. Já que é a nossa primeira. Daqui a pouquinho, então, um desastre conhecido Isso. para Petrópolis de Rock. Obrigado pela entrevista, menino. Obrigado. 16. Obrigado. Tchau. Fala pessoal da Vitrópolis Web Rock, nós somos a Coraline e a gente vai tocar para vocês agora uma versão exclusiva e intimista do nosso novo single Desastre Conhecido. Vem com a gente. Dor auto-infligida é melhor me conformar. Autopunição de cada dia nos dá hoje. Se tá horrível desse jeito é melhor não piorar. O barco pegou fogo, mas tenho medo do mar. Engraçado achar que é o fim, não vai ter mais ninguém pra mim. Me culpa por cada tragédia, parece um filme de comédia. Segura bem forte, não tem outro caminho. Não solta mesmo que machuque, amor. Sofrer é bem melhor que estar sozinho. Segura bem forte, não tem outro caminho. Não solta mesmo que machuque, amor. Sofrer é bem